Comentários sobre o Viver. Volume 2. Breves textos. Livro de Jiddu Krishnamurti. O propósito da vida. A estrada em frente à casa descia até o mar, seu caminho serpenteando por muitas lojinhas, ótimos prédios de apartamentos, garagens, templos e um jardim poeirento e descuidado. Quando chegava ao mar, a estrada tornava-se uma grande via de tráfego intenso, com táxis, ônibus chacoalhantes e todo tipo de barulho de uma cidade moderna. Saindo dessa via pública, havia uma avenida resguardada e tranquila, coberta por enormes árvores da chuva, mas, pelas manhãs e tardes, ficava cheia de carros a caminho de um clube elegante, com um campo de golfe e lindos jardins. Enquanto eu caminhava ao longo dessa avenida, via vários tipos de mendigos deitados na calçada. Eles não eram barulhentos e sequer estendiam as mãos para os passantes. Uma menina de uns 10 anos estava deitada com a cabeça em uma lata, descansando com os olhos abertos. Ela estava suja, com o cabelo desgrenhado, mas sorriu quando sorri para ela. Mais adiante, uma menininha, de 3 anos no máximo, aproximou-se com a mão estendida e um sorriso encantador. A mãe observava por trás de uma árvore próxima. Peguei a mão estendida e caminhamos juntos por alguns passos, devolvendo-a para a mãe. Como eu não tinha moedas, voltei no dia seguinte com uma, mas a menininha não quis aceitar. Ela queria brincar, então brincamos e a moeda foi entregue à mãe. Sempre que ando por aquela avenida, a menininha está lá, com um sorriso tímido e olhos vivos. Defronte à entrada do clube elegante, um mendigo ficava sentado no chão. Ele se cobria com um saco de aniagem imundo e seu cabelo desgrenhado era cheio de poeira. Alguns dias, quando eu passava, ele estava deitado, sua cabeça na terra, seu corpo nu coberto pelo saco de aniagem. Em outros dias, ele estava sentado, perfeitamente imóvel, olhando sem ver, com as imensas árvores sobre ele. Certa noite, havia uma festa no clube. Ele estava todo iluminado e os carros reluzentes, cheios de pessoas rindo, entravam, tocando suas buzinas. Da sede do clube vinha uma música alegre, alta e que enchia o ar. Muitos policiais estavam na entrada, onde um grande grupo se juntara para ver as pessoas elegantemente vestidas e bem alimentadas passarem em seus carros. O mendigo voltara suas costas a tudo isso. Um homem oferecia a ele algo para comer e outro um cigarro, mas ele recusou ambos em silêncio, sem fazer um movimento. Ele estava morrendo lentamente, dia após dia, e as pessoas passando. Aquelas árvores da chuva eram imponentes contra o céu escuro, de uma forma fantástica. Elas tinham folhas muito pequenas, mas seus ramos pareciam enormes, e eles tinham uma estranha grandiosidade e alheamento naquela cidade superpovoada de barulho e dor. Mas o mar estava lá, em movimento permanente, agitado e infinito. Havia velas brancas, simples pontos naquela infinitude, e na dança das águas a lua criava uma trilha de prata. A rica beleza da terra, das estrelas distantes e da humanidade imortal. Uma vastidão imensurável parecia cobrir todas as coisas. Ele era um homem relativamente jovem e viera do outro lado do país, uma viagem cansativa. Fizera o voto de não se casar até que tivesse encontrado o significado e o propósito da vida.
determinado e dinâmico. Ele trabalhava em um escritório, do qual tirara uma licença por determinado período para tentar encontrar a resposta à sua busca. Tinha uma mente ativa e argumentativa. Estava tão associado às próprias respostas e às de outras pessoas que dificilmente escutaria. Suas palavras não saíam rápido o bastante, e ele citava sem cessar o que os filósofos e os mestres haviam concluído com respeito ao propósito da vida. Ele estava atormentado e profundamente ansioso. Sem saber o propósito da vida, minha própria existência não tem sentido e todas as minhas ações são destrutivas. Ganho a vida apenas para prosseguir, sofro e a morte me aguarda. Esse é meu modo de vida, mas qual é o propósito disso tudo? Eu não sei. Já estive com os estudiosos e com vários gurus. Alguns dizem uma coisa, outros outra. O que você diz? Você está perguntando a fim de comparar a resposta com o que foi dito em outros lugares? Sim. Então poderei escolher, e minha escolha dependerá do que eu considerar ser verdadeiro. Você acha que entender o que é verdadeiro é uma questão de opinião pessoal e depende de escolha? Por meio da escolha, você descobrirá o que é verdadeiro? De que outra forma é possível encontrar o real a não ser pela discriminação, pela escolha? Ouvirei você com muita atenção, e, se o que disser me agradar, rejeitarei o que os outros disseram e modelarei minha vida pela meta que você definir. Sou extremamente sincero em meu desejo de descobrir qual é o verdadeiro propósito da vida. Senhor, antes de continuarmos, não é importante se perguntar se você é capaz de buscar a verdade? Sugiro com respeito, não com espírito depreciativo. A verdade é uma questão de opinião, de prazer, de gratificação? Você diz que aceitará o que lhe agradar, o que significa que você não está interessado na verdade, mas está atrás daquilo que julgar mais gratificante. Está preparado para passar pela dor, pela compulsão, para obter aquilo que no final será prazeroso. Está buscando o prazer, não a verdade. A verdade precisa ser algo além de atração e aversão, não é? A humildade deve estar no início de todas as buscas. É por isso que vim até aqui, Senhor. Estou realmente buscando. Conto com os mestres para me dizerem o que é verdadeiro, e eu seguirei com um espírito humilde e contrito. Seguir é negar a humildade. Você segue porque deseja ter sucesso, alcançar um fim. Um homem ambicioso, por mais que seja oculta e sutil sua ambição, nunca é humilde. Buscar a autoridade e defini-la como um guia é destruir a percepção, o entendimento. A busca de um ideal impede a humildade, pois o ideal é a glorificação do ser, do ego. Como pode aquele que, de modos diferentes, dá importância ao eu, algum dia ser humilde? Sem humildade, a realidade jamais pode existir. Mas minha preocupação toda ao vir aqui é descobrir qual é o verdadeiro propósito da vida. Se me permite dizê-lo, você está simplesmente preso em uma ideia, e isso está se tornando uma fixação. Isso é algo ao qual tem-se de estar sempre atento. Querendo conhecer o verdadeiro propósito da vida, você leu muitos filósofos e procurou muitos mestres. Alguns dizem isso, outros dizem aquilo, e você quer saber a verdade. Agora, você quer saber a verdade do que eles dizem ou a verdade de sua própria investigação? Quando você faz uma pergunta direta como esta, hesito bastante em minha resposta.
Existem pessoas que estudaram e experienciaram mais do que jamais conseguirei, e seria uma presunção absurda de minha parte descartar o que elas dizem, que pode me ajudar a descobrir o significado da vida. Mas cada um fala de acordo com a própria experiência e compreensão, e eles, às vezes, se contradizem. Os marxistas dizem uma coisa e os religiosos dizem outra, bastante diferente. Por favor, ajude-me a encontrar a verdade em tudo isso. Ver o falso como falso e a verdade no falso e a verdade como a verdade não é fácil. Para perceber com clareza, é preciso haver libertação do desejo, que confunde e condiciona a mente. Você está tão ansioso para encontrar o verdadeiro significado da vida que sua ansiedade se torna um estorvo para o entendimento em sua própria investigação. Você quer saber a verdade do que leu e do que seus mestres disseram, não é? Sim, decididamente. Então você precisa ser capaz de descobrir por si mesmo qual é a verdade de todas essas declarações. Sua mente precisa ser capaz da percepção direta. Se ela não o for, ficará perdida na floresta de ideias, opiniões e crenças. Se sua mente não tiver a capacidade de ver o que é verdadeiro, você será como uma folha ao vento. Então, o que é importante não são as conclusões e afirmações de outros, sejam lá de quem forem, mas você ter a percepção do que é verdadeiro. Não é isso que é mais essencial? Acho que sim, mas como vou ter esse dom? O entendimento não é um dom reservado a poucos, mas ele vem para os que são sinceros em seu autoconhecimento. A comparação não produz entendimento. A comparação é outra forma de distração, como o julgamento é evasão. Para a verdade existir, a mente precisa estar livre de comparação, livre de avaliação. Quando a mente está comparando, avaliando, ela não está silenciosa, ela está ocupada. Uma mente ocupada é incapaz de uma percepção clara e simples. Então isso significa que devo me despojar de todos os valores que construí, do conhecimento que reuni? A mente não precisa estar livre para descobrir? O conhecimento, as informações, as conclusões e experiências da pessoa e de outros, essa enorme e acumulada carga da memória, proporcionam liberdade? Há liberdade enquanto existe o censor que está julgando, condenando, comparando? A mente nunca estará silenciosa se estiver sempre adquirindo e calculando. E não é preciso a mente estar serena para a verdade existir? Eu vejo isso, mas você não está pedindo demais de uma mente simples e ignorante como a minha? Você é simples e ignorante? Se o fosse mesmo, seria uma verdadeira delícia começar com uma investigação real, mas, infelizmente, não o é. A sabedoria e a verdade vêm para o homem que verdadeiramente diz: eu sou ignorante, eu não sei. Os simples, os inocentes, não aqueles que estão carregados de conhecimento, verão a luz, pois eles são humildes. Só quero uma coisa: saber o verdadeiro propósito da vida, e você me acumula de coisas que estão além de mim. Você não poderia me contar, em simples palavras, qual é o verdadeiro significado da vida? Senhor, você precisa começar bem perto para chegar bem longe. Você quer o imenso, sem ver o que está próximo. Você quer saber o significado da vida. A vida não tem início e não tem fim. Ela é tanto morte quanto vida. É a folha verde e a folha seca que é levada pelo vento.
É amor e sua imensurável beleza. É a tristeza da solidão e a felicidade do estar só. Ela não pode ser medida, nem pode a mente descobri-la.